Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Queridos, eu estou muito feliz e honrado aqui pela presença de uma família, né, tão poderosa que nós amamos muito, né? Damião, Angélica e sua família. Louva a Deus pela vida deles. Queridos, eles são grandes amigos, né, de muito tempo, né, muitos anos, né, nos ajudou, né, a levantar o Liberdade para adorar, né? Essa banda que tocou hoje, eles, né, estiveram desde o início. E foi muito poderoso. Hã? Foi poderoso os momentos que nós vivemos, né? Isso é só o começo, tem muita coisa ainda, né, para rolar ainda. Glória a Deus. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre arrependimento. E o interessante, queridos, que do nosso GD nós tivemos uma oração e eu perguntei para a Sirlene, que é a nossa líder de intercessão, né? Falei assim, qual que é o tema da palavra desse mês? Porque nós estamos trabalhando dessa forma. O Ministério de Intercessão tem orado, lança um tema e nós, né, vamos abordar o tema durante todo o mês. E a Sirlene, ela falou que o tema era sobre arrependimento, voltado para o arrependimento. Pastor Ebe vai e fala sobre arrependimento. Vamos orar para o Brasil. Deus quer falar conosco, né, esse tema tão poderoso que é o arrependimento. Amém? Queridos, abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos abordar todo esse capítulo, que esse capítulo é muito poderoso. Mas primeiro, feche os seus olhos. Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço mais uma vez por estar, ó Deus, aqui adorando ao Senhor. Muito obrigado por esse período de louvor tão poderoso, esse momento de oração intercedendo pela nossa nação, tudo que aconteceu até aqui, ó Pai, muito obrigado pela sua presença e nós te pedimos, continue conosco e fale aos nossos corações nessa noite, ó Pai, quebranta os nossos corações, todo ladrão da semente nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, coloca os teus anjos ao nosso redor, Pai, tudo que for tentar atrapalhar, atirar a atenção, eu repreendo em nome de Jesus, e assim eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelhou-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graça ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifício ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor feito pelo rei Davi, para louvar o Senhor cantando: o seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e as gorduras das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereais, as porções de gordura. Durante 7 dias Salomão com todo Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vindo desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. No 8º dia realizaram uma assembleia solene.
levaram 7 dias para a dedicação do altar. E a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas. E todos se foram jubilosos e de coração alegre, pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel e seu povo. Amém? Aqui nós vemos quando eles estavam inaugurando o templo, a qual o Senhor tinha colocado no coração de Davi, mas Davi ele não pôde, construir aquele templo, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Por isso levantou quem? Salomão. Salomão, ele construiu aquele templo, e esse dia foi um grande dia, um dia poderoso. O templo estava pronto. Salomão, aqui fala que Salomão acaba de orar, desceu fogo do céu. Queridos, imagina isso, que poderoso que foi. Colocaram o altar, começaram a orar, e o fogo do céu desceu e recebeu aquele sacrifício. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Queridos, observe o seguinte, que 2 meses atrás nós estamos falando sobre intimidade com Deus. Nós temos falado, sobre profundidade, termos o alicerce, os nossos alicerces edificados na rocha que é Cristo. O alicerce que fala, daquela intimidade, algo que ninguém vê no secreto. E nós estamos falando e falando e falando, irmãos, vamos orar, vamos ter tempo sozinho com Deus. Precisamos ter um relacionamento profundo. O Senhor te chama, o Senhor nos chama para orar. E nós vemos aqui, queridos, algo poderoso. Fala também de uma comunhão. Salomão, ele reuniu todo o povo de Israel, e todos estavam ali para adorar ao Senhor. E ali a presença de Deus encheu toda aquela casa, a ponto dos sacerdotes não conseguirem entrar naquele templo, porque tamanho era a glória de Deus, era muito forte a presença de Deus. Aleluias. Ao ver a glória de Deus, todos os israelitas se ajoelharam com o rosto em terra. Quando nós estamos cheios da glória de Deus, queridos, cheios da presença de Deus, tendo intimidade com Deus, nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos prostramos em terra diante do Senhor. E quando nós fazemos isso, ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, porque a glória de Deus é tão poderosa que ninguém vai conseguir ficar de pé. Todos vão ter que se render. Todo joelho se dobrará. Meu querido, você precisa ser cheio da presença de Deus. Aleluias. Com os instrumentos de Davi, feito por Davi, tocaram e cantaram. Eu lembro até de uma música que nós cantávamos: o Senhor é bom, teu amor dura para sempre. E isso eu fico imaginando eles adorando isso. O Senhor é bom, o teu amor dura para sempre. O interessante é que eles tocavam com os instrumentos de Davi. E eu olho isso, queridos, como legado que Davi deixou. Ele passou isso de pai para filho, e o seu filho executou. Ele fez aquilo que o pai deixou para ele, e ele executou. E nós, queridos, como os pais, nós temos que levantar, nós temos que ser esse arco de fogo para lançar os nossos filhos. Esse é o tempo, queridos, do avivamento. O avivamento chegou, já está acontecendo no Brasil. Amém? Já está acontecendo. Nós vivemos em um tempo a qual Satanás bombardeou a mentes dos nossos jovens, enfraqueceram os nossos jovens, mas Deus está levantando, queridos, com misericórdia para essa geração, para restaurar essa geração, para curar essa geração. E os nossos filhos, eu falo de 12 anos para baixo, essa geração ela vai vir forte em nome de Jesus. Ela vai vir forte porque está sendo dado a eles algo poderoso.
um legado poderoso, para que eles venham se posicionar e não ser bombardeados, não deixar, sabe, as setas do maligno convencê-los, porque nós estamos, a igreja do Senhor acordou, amém? Para tomar posição, para fazer filhos fortes, filhos poderosos, que não se rende ao sistema do diabo, do pecado. E para isso nós precisamos orientar os nossos filhos, instruirmos os nossos filhos na palavra de Deus. Salomão era um homem a qual Davi ele colocou para estudar, colocou homens sábios para orientar, para mostrar as escrituras. E nós temos que fazer isso, para que o Senhor levante grandes homens, grandes mulheres, que sejam poderosos, que se rendam à vontade e aos planos do Senhor. Aleluias. Houve ali uma comunhão, tanto é que mostra aqui que eles fizeram um sacrifício e tinham a gordura ali, né, da comunhão. Fala de comunhão também nesse versículo. Queridos, quando há unidade, quando há comunhão, o poder de Deus é derramado. Os batismos com o Espírito Santo, você pode observar que quando há batismo com o Espírito Santo, tem o que? Unidade, tem comunhão. Quando a igreja está em comunhão, aí há o batismo com o Espírito Santo. Quando a igreja se reúne, aleluias. E continuando esse capítulo, nós vemos que depois que aconteceu essa grande festa, uns 23 dias aproximadamente, era 21 dias, mas eles ficaram ainda, estenderam, porque foi muito poderoso, foi uma festa, o povo de Israel voltou alegre, e o Senhor aparece para Salomão. Olha o versículo 11, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e no seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, olha só que poderoso que o Senhor fala, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, com um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Aí o 14, versículo muito conhecido que o pastor Eibe leu, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. E nós vemos o Senhor falando com Salomão, olha, se vocês se humilharem, se vocês voltarem para mim, eu ouvirei a sua oração. Queridos, o Senhor ele nos chama para o quê? Voltar. Isso fala de quê? De arrependimento. Nós temos que nos arrepender, queridos. O Senhor lhe chama a igreja para se arrepender, orar pela nação, para que a nação se arrependa, pedir perdão pela nossa nação, pedir perdão pelos nossos jovens, por nossos jovens, aleluias. E o interessante, querido, que o versículo 19 vem um alerta e fala o seguinte, olha só, versículo 19, mas se vocês afastarem de mim, abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês, e prestarem cultos a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei com que ele se torne objeto
de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por esse templo agora, imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a essa terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos teus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes cultos. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Então, queridos, olha que interessante essa passagem. Aqui mostra sobre arrependimento. Arrependimento, queridos, fala de quê? A Bíblia, ela fala, quando fala sobre arrependimento, fala que é o que? Metanoia, uma mudança de mente. E o interessante, observe só, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entramos pela porta, e a porta é quem? Jesus. Jesus é a porta. A porta, queridos, para o reino. Amém? Ele é a porta para o reino. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos por essa porta. E nós passamos a habitar no reino. No reino de Deus, queridos, que já existe, que já está, queridos, já está acontecendo. Nós estamos no reino de Deus. Esse reino é espiritual, amém? Nós já estamos nesse reino porque nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nesse reino existe o quê? Leis. Existe o quê? Costumes. E existe também o quê? Uma cultura. É ou não é verdade? Dentro desse reino. Você estava no império das trevas. O imperador Satanás. Você entregou a sua vida para Jesus. Agora você vive não mais no império, mas em um reino. Esse reino é o reino de Jesus, o reino de Deus. Aqui tem o que? Os princípios do Senhor, a lei do Senhor, a cultura do céu. E quando você está nesse reino, queridos, é porque você precisa o quê? Arrepender dos seus pecados. Você precisa de uma mudança de vida, a se render à vontade do Senhor. Não a vontade, as suas vontades. Porque as suas vontades, a vontade da carne, está muito ligado às idolatrias. Aquilo que a carne pede, as obras da carne, que é o que? Idolatria. Por isso que a palavra do Senhor ela nos ensina aqui, explicando que se vocês não se renderem e ficarem adorando outros ídolos, eu vou desarraigar vocês do reino. É isso que a palavra de Deus está falando. Porque, queridos, não tem como você viver no reino de Deus e viver uma vida com seus costumes. Eu estou no reino de Deus, mas eu não quero deixar as minhas vontades. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A igreja do Senhor não está aqui para agradar você. Sabia disso? A igreja do Senhor, queridos, não é igual um comércio que você chega lá e as pessoas têm que te agradar, que é um cafezinho, que é isso, não sei o quê. É claro, queridos, que nós fazemos o nosso máximo, nós queremos receber todo mundo bem, nós damos uma água, uma balinha e etc. Mas entenda o seguinte, o que eu estou querendo dizer? Que muitas das vezes, às vezes, igrejas querem se render às vontades das pessoas para não perder. Às vezes a pessoa ela tem um dízimo muito alto e o pastor fala assim: não posso perder esse dízimo. E acaba o quê? Cedendo algumas vontades. Entenda o seguinte, queridos, que nós não vamos, nos render às vontades das pessoas. Nós vamos fazer a vontade do Senhor. Porque muitas pessoas às vezes querem mudar alguma coisa. No reino de Deus não se muda nada, já está estabelecido. Nós que devemos o que? Render a esse reino. E, queridos, às vezes pode se pensar assim: mas Deus não está sendo muito rígido. Queridos, Deus não está sendo rígido.
Deus não está sendo mal. Deus, Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Entenda o seguinte, que quando você se submete ao reino, você comerá do melhor dessa terra. Você vai ter uma vida em abundância, uma vida de alegria. Aleluias. Jesus é a porta. João 10, versículo 9, diz o seguinte. Acompanha comigo lá no telão. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará passagem. Então, quando você entra, você é salvo. Amém? Você é salvo. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Queridos, aqui, confie no Senhor de todo o seu coração, confie no Senhor, se renda a Ele. O que Ele te pede, queridos, é para te transformar, para mudar a sua mente. E não viva segundo os seus entendimentos, as suas vontades. Aleluias. Não tem como permanecer no reino seguindo as leis do império. Não tem como. Em João capítulo 15, versículo 9 ao 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Como o Pai me amou, assim eu o amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Olha só que poderoso, deixa eu ler de novo esse versículo. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Queridos, aqui, a alegria, você só vai ter uma alegria completa a partir do momento que você resolver amar ao Senhor. E amar ao Senhor é obedecer o quê? Os seus mandamentos. Amor não é um sentimento. Amor é uma ação. Eu tenho que ter atitudes, eu tenho que ter obras, eu tenho que ter frutos de arrependimento. João 3,19. João capítulo 3, versículo 19, fala o seguinte, eu quero ler aqui na King James, que fala assim, ó. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, fala assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Queridos, um espírito fora do corpo, o corpo é o quê? É o quê? Morto. Se o seu espírito sai do seu corpo, você morre. Seu corpo está morto, é ou não é verdade? E a fé sem obras, ela é morta, está morta. Queridos, onde a gente estava evangelizando, e o interessante é que a maioria das pessoas que a gente evangeliza fala assim: eu tenho fé em Deus. Já viu? Eu tenho fé. Todo mundo tem fé em Deus, acredita em Deus, mas a realidade está morto. Por quê? Não tem as obras do reino. Querido, se você tem fé em Deus, você pratica as obras de Deus, não do imperador das trevas. Amém? Não das obras da carne. Por isso, queridos, que nós temos que mudar essa mente. Olha só, o julgamento é este: a luz veio ao mundo
e os homens amaram antes as trevas. Querido, sabe como que quando eu li esse versículo, sabe o que veio assim? Veio uma imagem na minha cabeça, eu comecei, como é que é esse negócio? Eu imaginei o seguinte: o ser humano dentro de uma caverna, escuridão total, não tem lanterna, não tem nada, e essa pessoa está procurando uma saída. Aí vem uma luzinha lá no fim do túnel, no fim da caverna, no caso, né? Aí eu fico imaginando o seguinte: a pessoa, ela vê um escape, amém? Olha, ali é a saída. Só que o que acontece? Muitos preferem ficar ali nas trevas, ficar na escuridão, está vendo a luz, mas preferem as trevas. Entenda o seguinte, queridos, que para você sair das trevas, você tem que dar o passo para a luz, amém? Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Ai, não consigo, esse fraquinho, que preguiça, vou ter que andar até lá na luz. Querido, se levanta, em nome de Jesus, se renda ao Rei Jesus, passa por essa porta, onde você vai receber a verdadeira liberdade, não uma falsa liberdade de libertinagem, safadeza, pecado, não, é uma vida de liberdade. O mundo prega para você, o imperador das trevas prega, não, tranque com todo mundo, pegue todo mundo, homem, mulher, cachorro e etc. Toma todas, experimente todos os tipos de drogas, que você vai satisfazer os seus desejos. Isso é liberdade. Não é assim que eles pregam? As escolas pregam assim. Eu, na 4ª série, eu lembro que a minha professora, ela falou assim: aqui, vocês precisam conhecer o seu corpo. Primeiramente, antes de conhecer outra pessoa, você precisa se conhecer primeiro. Você precisa, deixa eu ver se eu posso falar. Posso falar. Masturbar. Você tem que conhecer a si mesmo. Depois que você conhecer a si mesmo, olha só a mensagem. Isso é muitos anos atrás. Já estava lançando. Olha só para você ver, os professores, instrumentos de Satanás, estavam dizendo isso. Que mentira! Estavam o quê? Pervertendo a mentalidade daqueles alunos para a imoralidade sexual. E você pode observar que é dessa idade que começa a perversão sexual. Vem gravidez antes do tempo, vem a família, vai destruindo, vai sendo destruída. Vocês já observaram isso? Porque aqui o imperador fala: experimente, é uma delícia, é gostoso. É isso mesmo, aproveita. Mas a grande questão é o seguinte, que vem consequências, e às vezes as pessoas não pensam nas consequências. É liberdade, mas está destruindo o seu corpo, está destruindo a sua vida, os seus relacionamentos. Aí vem a pensão, aí vem mães solteiras, aí vem um monte de coisas. Mas Deus ainda tem misericórdia de você, queridos. Há tempo de se arrepender dos seus maus caminhos. Volte para o Senhor ainda, entenda, Ele quer restaurar a sua vida, o seu relacionamento. Deus tem um propósito na sua vida. É tempo de se arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é metanoia. Teve uma vez eu expliquei aqui para vocês, e é o seguinte: arrependimento é o seguinte, queridos, é você parar de praticar um pecado. Vamos supor aqui, ó, esse aqui é o pecado. Amém? Pecado. Você está abraçado com o pecado, você não larga o pecado. Você conhece Jesus. Aí fala assim: olha, você tem que largar esse pecado. Esse pecado vai te matar, porque o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Jesus tem vida. Então larga esse pecado. Aí o que acontece? Você se arrepende. Eu preciso me arrepender. Você para. É isso?
O arrependimento, você tem que o quê? Virar as costas para o pecado, né? Virar 180 graus, na verdade, e caminhar, dar passos contra aquele pecado. Se esse pecado é um pecado de você roubava, você gostava de roubar, agora você não vai roubar mais, agora você vai dar. É ao contrário daquilo que você fazia antes. Queridos, aqui, por que muitas pessoas não conseguem largar o pecado? Porque entrou em um vício. Queridos, quando eu lembro de vício, eu lembro da mulher samaritana. A mulher samaritana, se você observar, essa mulher era uma mulher viciada em sexo. Sabia disso? Ela não tinha... Estou falando da mulher, certo? Da mulher, é isso mesmo. Eu achei que eu estava dando uma gafe aqui. Essa mulher, queridos, Jesus quando vai lá conversar, fala assim, olha, me dá dessa água. Aí começa com a conversa de Jesus, não é verdade? Aí Jesus fala assim, aqui ó, se você soubesse quem te pede de beber, pediria a eu e eu lhe daria água viva para você. E ali começa aquela conversa e tal. E nessa conversa, Jesus ele começa a falar, chama o seu marido. Aí ela vai e fala, eu não tenho marido. Aí Jesus vai e pega. Fala assim, não, realmente você não tem marido. Você tem 5 maridos. Então a gente observa que essa mulher, ela começa a questionar algo que é sobre adoração. E ela começa, onde nós devemos adorar? É ali e tal, pá. Aí Jesus fala assim aqui, ó. É chegado um tempo que e já chegou esse tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ali começa, queridos, mostrar algo de arrependimento para aquela mulher. Aquilo que aquela mulher procurava satisfazer as suas vontades, ela não conseguia, então ela procurava 1, 2, 3, e aquilo nunca satisfazia o seu desejo, mas aí Jesus apresenta a adoração, e ali começa a mostrar para ela sobre a adoração, que é aquilo que vai encher ela realmente. Para que vocês entendam, eu vou contar uma historinha, e essa história é da minha esposa Gisele. A minha esposa, ela tem um celular, e esse celular, queridos, ela já vem ali com o carregador próprio, original do celular, não é? Porque esse celular, ele precisa ser carregado, porque tem uma bateria e precisa ser carregado para você usar. É ou não é verdade? Então, queridos, o Caleb levou emprestado o cabo, né, o carregador, e chegou lá, roubaram esse carregador. E a Gisele foi e arrumou um outro ali, como é que eu posso dizer? Um falso, um paralelo, né? Um cabo paralelo. E o que acontece, gente? Ela vai carregar o celular com o paralelo, coloca lá na energia, coloca lá certinho, e ela vê o celular lá carregando, 1%. Aí ela vai dormindo, né? Glória a Deus, amanhã eu vou usar o meu celular. Tipo assim, entra aqui na visão, queridos. Aí ela acorda pela manhã, né? Já passou muito tempo e tal, olha lá, liga o celular, carregando, 1%. Ou às vezes até desligado. Queridos, o pecado é dessa forma. O pecado, às vezes tem gente que está no reino de Deus, não se arrepende, não se rende à vontade do Senhor e quer usar um cabo assim, algumas obras, algumas peças que não é o que Deus quer, não condiz, quer estar ali, aí acaba que o quê? Fica nesse pecado, só que esse pecado nunca te enche. Nunca te enche. Você fica ali no 1%. Você fica no 1%. Deus, Ele quer para você, queridos, vai te dar prazer, alegria, porque o prazer foi Deus que criou, tá? Deus que fez o prazer. E Deus, Ele vai te dar 100%.
Amém? Mas para isso você precisa se render à vontade do Senhor. O que Ele te pede, queridos, não é algo difícil não. É difícil porque a sua carne está viciada no pecado. Mas você não nasceu para ficar pecando. Deus, Ele te criou para adorar ao Senhor, para adoração, para Ele. Mas o diabo tirou isso. Mas hoje é dia de se arrepender. Volte para o Senhor. Usa, sabe, as ferramentas do Senhor e não as que Satanás oferece ou que você quer. O Senhor, Ele quer transformar a sua vida. Mas para isso você precisa se arrepender. Eu quero dividir essa palavra arrependimento, colocando também o converter, que é ligado a essas duas palavras. Queridos, arrependa dos seus pecados, mas se converta. Arrependa dos seus pecados, mas se converta. Tem que se converter, queridos. Dar passos contra o pecado. Assim, queridos, você vai ser liberto, vai ser transformado. Mudança de mente. Para finalizar, existia numa cidadezinha do interior, não tinha energia e chegou a energia elétrica. E um certo homem falou assim: vamos puxar um cabo para que nós possamos ter energia na nossa casa. E nós vamos ter geladeira, agora nós vamos poder usar a internet. E um outro rapaz foi e falou assim: o que é geladeira? O que é internet? Nunca ouviu falar. Queridos, aqui o evangelho é dessa forma. Quando você entrega a vida para Jesus, você sabe, né? Vamos supor, né? Essa energia. Mas tem muitas coisas que não está no seu conhecimento. Você precisa saber, queridos, o seu pecado, o que o seu pecado gera. O seu pecado leva à morte. O que você tem que fazer? Como que você tem que converter? E isso você vai ter essas informações, sabe aonde? Inserido o quê? Na videira, que é Cristo, juntamente com a igreja. E nós vamos falar para você, não muitas das vezes nem o que você quer ouvir, mas nós vamos muitas das vezes te confrontar. Confronto não é algo bom. Confronto, às vezes você vai ficar invocadinho, mas é o que te transforma, é o que te liberta, é o que te leva para o céu. João Batista, quando ele veio pregar, né, preparar o caminho, ele falou sobre arrependimento. Ele falou sobre as pessoas se converterem, falou sobre salvação e falou sobre fogo. Hoje não é pregado sobre o fogo. Por quê? Porque falar que a pessoa que não entregar a vida para Jesus e não se arrepender vai para o inferno. E é fato. Se arrependam. A palavra de Deus, queridos, que vai julgar as nossas vidas. É pela palavra. Se você quer Deus, submeta a palavra de Deus. Se renda aos princípios do Evangelho. Se renda à vontade do Senhor. Não queira falar de Deus e executar as obras das trevas. É arrependimento. Jesus está voltando. Abre os seus olhos em nome de Jesus. Você que está dormindo, acorde em nome de Jesus. Se renda ao Senhor. Peça ajuda. Se você não consegue largar o pecado, a Bíblia fala que você tem que confessar o seu pecado. Confessar não é fácil. Você pede perdão para Deus para ser perdoado, mas para ser curado, para largar o pecado, você precisa confessar. Isso é um processo do apedrejamento. Precisamos passar por esse processo para que possamos ser transformados em nome de Jesus. Assim, queridos, quando você se render e submeter às vontades do Senhor, à vontade do reino, você vai desfrutar da verdadeira felicidade, da verdadeira liberdade. Porque Jesus, Ele veio para libertar, te libertar, arrancar, desarraigar você do império das trevas e levar para o reino do seu amor. Ele te plantou, queridos. Agora você tem alimentos do reino.
você tem luz, você vai aprender e vai observar aquilo que você não conseguia enxergar. Agora os seus olhos passaram a enxergar. Amém? Queridos, as pessoas que estão nas trevas, elas estão mortas para Deus. Mas quando elas entregam a vida para Jesus, elas nascem para Deus e começam a enxergar. É por isso que fala sobre arrependimento, sobre o nascer de novo. E nessa noite, queridos, eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. É momento de você se render à vontade do Senhor, se arrepender dos seus pecados. O Senhor tem vida e vida em abundância para a sua vida. Cláudio Duarte, ele tem uma frase que eu achei muito poderosa e eu quero passar para vocês. A Bíblia tem um propósito, que é o seguinte: eu perdoo os seus pecados. A Bíblia, ela mostra isso para nós. Eu perdoo os seus pecados, assuma um compromisso no presente para que você tenha um futuro. Você quer ter um futuro poderoso? Então toma uma posição hoje, uma postura hoje, diga não para as idolatrias, para as vontades da sua carne, em nome de Jesus. Muda hoje a sua vida em nome de Jesus em Cristo. Se arrependa, feche os seus olhos. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos, aqui está a sua igreja amada, Senhor. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, de tudo aquilo que tem entristecido ao Senhor, as nossas falhas. Nós temos falhado com o Senhor, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, queremos virar as costas para o pecado em nome de Jesus. E te peço, Senhor, nos purifica de todo pecado, Senhor. Se for necessário nos quebrar, nos quebre, Senhor. Quebre o nosso vaso, nos faça de novo. Nos faça de novo, ó Pai. Porque o Senhor é o oleiro perfeito. Por isso transforma as nossas vidas. Transforma o nosso caráter, em nome de Jesus, que nós possamos dar fruto de justiça, fruto de arrependimento, que nós possamos mostrar para os nossos vizinhos, para o nosso patrão, para os nossos colegas de escola, em nome de Jesus, que nós possamos mostrar esse fruto de arrependimento, que nós possamos ser luz, que essas pessoas, elas venham observar as nossas vidas e querer esse Jesus, porque nós escolhemos servir ao Senhor, nós nos alinhamos ao seu propósito, à sua vontade, nós nos rendemos a Ti, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos nos levantar, ó Deus, em nome de Jesus, depois desse arrependimento, que nós possamos ir ao encontro dos perdidos em nome de Jesus, arar a terra, arrancar as pedras e lançar a semente, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor está vindo do seu trono com sons de trovão, em nome de Jesus, já preparando a chuva para lançar sobre a terra, e no nome de Jesus, Pai, que nós possamos estar, ó Deus, já tendo tudo preparado, para que essa semente, ela venha morrer, germinar, crescer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aviva a sua igreja, Pai, aqueles que ainda não ouviram, ó Deus, o que o Senhor está pedindo, ó Pai, que venha se render nesta noite, em nome de Jesus, se converter dos seus maus caminhos, em nome de Jesus, se render à sua vontade, buscar ao Senhor, em nome de Jesus, todos os dias, ter um tempo a sós com o Senhor, com oração, leitura da palavra, em nome de Jesus, alimentar o Espírito, para que possa ser forte e resistir o dia mau, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu repreendo toda a preguiça, toda a rebeldia do teu povo, que não submete a sua vontade de orar, de buscar a sua presença. Eu repreendo no nome de Jesus. Desperta os seus filhos, ó Pai,
aqueles que levantam e não prostram seus joelhos para orar. Desperta eles, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo isso em nome de Jesus, pelas madrugadas, para que eles não consigam mais dormir, que eles venham ter, ó Deus, uma espécie de perturbação, para que eles venham se posicionar em nome de Jesus, para que eles possam em nome de Jesus desfrutar do Senhor, e eles ter a disciplina de buscar a sua presença em nome de Jesus. Eu te louvo por tudo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tem nos falado, e nós nos rendemos à sua vontade em nome de Jesus. Eu quero perguntar aqui nessa noite, alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém que quer vir fazer parte desse reino? Aleluias, aplauda o Senhor, queridos. Há mais alguém que quer entregar, que quer passar por essa porta que se chama Jesus? Jesus quer te salvar, Ele quer te libertar, transformar a sua vida. Não falo que vai ser fácil, mas aqui tem irmãos que te amam e vai te ajudar a perseverar até o fim. Alguém? Mais alguém? A palavra de Deus, ela fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Está tendo festa no céu hoje. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Se não tem, que o Senhor possa te dar outra oportunidade, amém? Vamos orar. Raí está voltando para a presença de Deus, amém? Estenda suas mãos aqui, queridos, para o Raí. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós colocamos o Raí, ó Deus, na sua presença, Pai. Ele que está voltando para os seus braços. Espírito Santo, em nome de Jesus, trabalha nesse coração. Senhor, no nome de Jesus, derrama o teu sangue sobre ele, purificando ele de todo pecado, de todo peso. E no nome de Jesus, Pai, reescreva o nome dele no livro da vida. Em nome de Jesus. E no nome de Jesus, que os pés dele venham estar firmados na rocha que é Cristo. Que ele não venha olhar para a direita nem para a esquerda, mas perseverar até o fim. E no nome de Jesus, Pai, que ele venha entender que ele tem uma família pronto para ajudá-lo, para amá-lo, a prosseguir, para carregar ele nos ombros se for necessário. Em nome de Jesus, Pai, derrame cura sobre a vida dele em nome de Jesus. E eu te louvo em nome de Jesus. Aí, é assim que nós recebemos você nessa noite. Olha para trás. Sinta-se abraçado, amado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Queridos, nós vamos orar agradecendo a Deus. Mas eu preciso que vocês esperam 2 minutinhos, que a Gisele tem um recado aqui, rapidinho. Senhor, no nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por mais esse culto. Leva-nos em paz, livrando de todo o mal. Que essa semana venha ser uma semana de bênçãos, de respostas, de muita intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém?